Olá pessoal, sou o professor Matheus Seco. Estamos aqui para mais um vídeo do POT de geometria, tá? Ainda na aula 1, vamos fazer mais alguns exercícios sobre desigualdade triangular, tá? Então essa aqui é a questão 8 do material da aula 1, questão bem bonita que fala o seguinte: sejam n pontos A1, A2, assim por diante, até a n, em uma circunferência unitária, ou seja, uma circunferência de raio 1, tá? Esses pontos poderiam estar dentro também, mas não faz muita diferença. Muito bem, prove que existe um ponto M sobre a circunferência, tal que a soma das distâncias desse ponto M até os pontos que são dados é maior ou igual do que N, ou seja, tal que MA1 mais MA2, assim por diante, até MAN, é maior ou igual do que N, tá? Então, a ideia aqui para resolver essa questão vai ser a seguinte, tá? Vamos pegar aqui a nossa circunferência, tá? E aí, a gente vai pegar dois pontos que eu vou chamar de M e M', tá? Que são diametralmente opostos, né? Então, M' passa pelo centro da nossa circunferência. Então, esse pedacinho aqui é o raio, que é 1, esse pedacinho aqui é o raio, que também é 1, tá? E aí, considera agora um ponto desses N pontos, vamos chamar ele de AK, para estar trabalhando com um ponto genérico, tá? E aí, o que acontece aqui se eu olhar para o triângulo MAKM', né? No triângulo MAK, M', que pode ser um triângulo degenerado, tá? Pela desigualdade triangular, a gente tem o quê? A gente tem que MAK mais M' AK é maior ou igual do que 2. Né? A soma desses dois lados é maior ou igual do que a desse terceiro lado, né? Com a igualdade ocorrendo se o AK, como o AK estaria na circunferência, se o AK fosse um dos pontos M ou M'. Tá? Então, a gente tem essa desigualdade. Tá? Agora, o que a gente vai fazer, né, é escrever essa desigualdade para K variando de 1 até N. Tá? Então, a gente pode escrever o seguinte, que MA1 mais M' A1 é maior ou igual do que 2. E aí eu posso escrever isso assim por diante, até que M AN mais M' AN é maior ou igual do que 2. E aí a ideia aqui é você somar essas N desigualdades, tá? E aí, isso aqui vou chamar de S, e essa soma assim por essa coluna eu vou chamar de S'. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que S mais S', né, se eu somar tudo, eu vou ter que S mais S' é maior ou igual do que 2N. Então, eu tenho dois números cuja soma é maior ou igual do que 2N. Isso implica que pelo menos um deles tem que ser maior ou igual do que N, né, que é a média. Então, isso aqui implica que S é maior ou igual do que N, ou S' é maior ou igual do que N. Se os dois fossem menores do que N, né, que seria a negação do que eu quero provar, a soma deles seria menor do que 2N, o que contradiz o que está em cima. Então, pelo menos um deles é maior ou igual do que N. E isso é exatamente o que eu quero provar, né? Se o S é maior ou igual do que N, o ponto M que eu vou tomar é esse. Se o S' é maior ou igual do que N, o ponto M que eu vou tomar seria esse M' daqui. Então, aquela observaçãozinha ali conclui a demonstração da nossa questão. Vamos para mais uma questão agora 31 da aula 1, que é o seguinte. Ele dá para você um ângulo reto, tá? Um ângulo de 90 graus,
com o vértice aqui no ponto O. Ele marca pontos A e B sobre os dois lados desse ângulo, tá? Então, o ponto A sobre um dos lados, o ponto B sobre o outro lado. E ele te dá um ponto C no interior do ângulo, tá? Muito bem. E aí o que ele pede para você provar é que o perímetro desse triângulo ABC é maior ou igual do que o dobro do comprimento OC que está aqui, tá? Muito bem, então, como é que vai ser a ideia aqui para a gente refletir, para a gente resolver essa questão, né? Acabei já dando a dica. A gente vai tentar refletir esse ponto C com relação aos lados do ângulo, tá? Então, a gente vai refletir aqui o ponto C, tá? Obtendo aqui um ponto C', né? Então, como é que é isso? Essa distância é igual a essa. Então, a gente refletiu o ponto C com relação a esse lado do ângulo, e a gente vai refletir o ponto C também com relação ao outro lado aqui do ângulo, tá? Então, aqui eu vou chamar de C duas linhas, né? Então, fiz essa reflexão. Muito bem. Agora, a gente tem que observar algumas coisas aqui nessa figura. A primeira coisa que a gente tem que observar é que esses pontos aqui são colineares. Por que eles são colineares? Porque, olha só, se eu traçar aqui do O até o C duas linhas, esse ângulo aqui é igual a esse. Né? Porque eu estou refletindo aqui, então esse ângulo vai ficar igual a esse. E quando eu faço essa reflexão aqui, esse ângulo aqui, ó, vai ficar igual a esse, também por causa da reflexão. Só que esses dois ângulos já somam 90, então vou ter 90 mais esses dois que somam 90, vai ficar 180, então esses três pontos são colineares, tá? Então a primeira observação a ser feita é essa. E, já partindo dessa observação, o que a gente consegue concluir também? A gente consegue concluir que esse OC, ó, tá? Esse OC aqui, ele vem para cá, pela reflexão, e ele vem para cá, pela reflexão. Ou seja, a observação aqui é que C', C duas linhas, é o dobro de OC. E que C duas linhas, O e C' são colineares, tá? Então, essas duas observações seguem das reflexões que foram feitas. Muito bem, e agora a gente está bem perto de acabar o problema. Por que a gente está bem perto de acabar o problema? Observa o seguinte, esse AC é igual ao AC duas linhas, tá? Então, a gente pode acrescentar aqui também que o AC é igual ao AC duas linhas. E a gente também pode perceber que o BC é igual ao BC'. Então, a gente também pode botar essa observação aqui, que o BC é igual ao BC'. De novo, essas duas últimas observações, elas seguem das reflexões que foram feitas, tá? Agora, o que a gente tem que perceber? A gente tem que perceber o seguinte, como C duas linhas, O e C' são colineares, o menor caminho de C duas linhas até C' é o segmento de reta C', C duas linhas, tá? Então, o menor caminho de C' a C duas linhas é o segmento C', C duas linhas, cujo comprimento
é 2OC. Tá? E por outro lado, C duas linhas A, AB, BC' é um outro caminho. Então, esse outro caminho, o comprimento desse outro caminho tem que ser maior ou igual do que o do menor caminho. Então, a conclusão é que C duas linhas A mais AB mais BC' tem que ser maior ou igual do que 2OC. Só que o C duas linhas A é justamente o AC, né? E o o BC' é justamente o BC. Então, no lado esquerdo, a gente fica com o quê? Com o perímetro do triângulo ABC. Maior ou igual do que o dobro de OC, que era exatamente o que a gente queria.